pessoal, está começando mais um Arte em Foco. E no programa de hoje vamos falar sobre dois grandes nomes do samba, Pixinguinha e Arlindo Cruz. Não sai daí, vem com a gente conhecer mais sobre a vida e obra desses dois grandes músicos. Agora, no Arte em Foco. E vamos começar com ele, um músico que participou diretamente para que o choro, um gênero da música brasileira popular e instrumental, encontrasse seu formato definitivo. Considerado um dos maiores compositores da música brasileira, Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de abril de 1897. Foi compositor, maestro, flautista, saxofonista e arranjador brasileiro. Pixinguinha é um dos 14 filhos de Raimunda Maria da Conceição, sendo 4 do primeiro casamento com João de Oliveira Torres e 10 do segundo marido, o flautista Alfredo da Rocha Viana, pai de Pixinguinha. Junto com seus irmãos, aprendeu música em casa, sendo ensinado pelo seu pai, que colecionava partituras de choros antigos. A paixão era tanta que, aos 11 anos de idade, Pixinguinha iniciava sua atuação como músico. Quando percebeu o dom incomum e a desenvoltura do filho, o velho Alfredo passou a levar Pixinguinha para as reuniões musicais. E frequentando esses lugares, Pixinguinha, ainda criança, decidiu trocar o cavaquinho que aprendeu a tocar com seu irmão Henrique por um instrumento de sopro. Na época, ele quis uma requina, semelhante a um clarinete, só que menor. Mas o preço dela era muito acima das possibilidades financeiras de seu pai. Além disso, ele achou que fosse muito complexo para seu filho, então Pixinguinha ganha uma flauta de folha. O músico Irineu de Almeida, vendo Pixinguinha ainda menino tocar a flautinha de folha, fica impressionado com seu talento e recomendou a seu Alfredo que o colocasse para estudar música, e assim Pixinguinha e seus irmãos vão aprender música com César Borges Leitão. É ainda na infância que Pixinguinha começou a tocar em festas e bailes, levando sua flauta e cavaquinho. Passou a ser considerado um músico de verdade numa reunião em Jacarepaguá, após ter tocado sem errar por volta de meia hora a canção Pouca Língua de Preto, de Honório Lopes. Pouco tempo depois, Pixinguinha incorpora ao conjunto de Choro Carioca de Irineu de Almeida, atraindo sempre olhares curiosos, pois, como ele mesmo dizia, além de habilidade, sua cor e seu tamanho o tornavam interessante. Em 1914, Pixinguinha registra pela primeira vez uma música da sua própria autoria, o tango. O registro foi feito na casa Carlos Wers, uma loja de música carioca onde os clientes podiam comprar álbuns para tocar em casa nas reuniões musicais com a família e amigos. Outro marco daquele ano foi a criação do grupo Caxangá. Esse nome vinha da música Cabocla de Caxangá, melodia de João Pernambuco e letra de Catulo da Paixão Cearense, um dos maiores sucessos do carnaval daquele ano. Em 1917, foi registrado o lançamento pelo telefone, assinado por Donga e Mauro de Almeida, que entra para a história como o primeiro sucesso carnavalesco chamado de samba. Também naquele ano, Pixinguinha passa a se apresentar como flautista no Cine Palais, convidado pelo trompetista Luiz de Souza, que regia a orquestra no cinema. A apresentação se estende até outubro de 1919, quando a temporada é interrompida devido ao surto de gripe espanhola. E naquele ano também, no dia 13 de outubro, aos 56 anos de idade, que o pai de Pixinguinha morreu. Em 1922, os Batutas foram rumo à França. Na época, as apresentações para o público e imprensa parisiense foi um sucesso. Por outro lado, na imprensa brasileira, o que destacou foram os textos de teor racista a respeito da atuação de Pixinguinha. Apesar disso, o tempo que eles ficaram na França foi marcado por uma apresentação dos Batutas para as pessoas da família imperial brasileira, exilada em Paris desde a queda da monarquia do Brasil em 1889. No dia 5 de janeiro de 1927, Pixinguinha se casa com Betty e 8 anos depois eles adotam um menino e o registram como Alfredo da Rocha Viana Neto. 2 anos depois, foi lançado o famoso samba de Machado Gavião Calçudo, que teve uma crítica negativa de Cruz Cordeiro. Porém, as críticas foram compensadas por Ari Barroso, que disse para um jornal que seu compositor favorito seria o admirável Pixinguinha, o homem das melodias arrebatadoras. Alguns anos depois,
Das 40 gravações feitas por Pixinguinha, 17 foram selecionadas para serem lançadas nos Estados Unidos em um álbum que se chamava Brazilian Native Music. Entre essas músicas estavam Pelo Telefone, Quequerequeque, Caboclo do Mato e Ranchinho Desfeito. Em 1931 é registrado o fim dos Batutas. A partir disso, Pixinguinha, com 34 anos, junto de Donga e João da Baiana, criaram o conjunto que foi uma das maiores atrações do carnaval daquele ano, o Grupo da Guarda Velha. No mesmo ano, sai um disco de 78 rotações lançada pela Victor. Entre as gravações da Guarda Velha estão músicas que remetem à religiosidade afro-brasileira, como Show Coringa, composição de João Baiano, tendo Francisco como solista, e arranjo de Pixinguinha. Na época, a música foi identificada no selo como Macumba. Pixinguinha viveu 76 anos. Sua morte ocorreu na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Quando estava para batizar o filho do seu amigo, Euclides Souza Lima, Pixinguinha sofre um infarto fulminante e cai morto em pleno altar. Pixinguinha teve uma vida boêmia e cheia de grandes emoções. Sua contribuição para a musicalidade brasileira continua sendo relembrada e muito respeitada, aqui em nosso país e também no exterior. Agora vamos passar a palavra ao Vitor Hugo. E aí, Vitor, conta pra gente mais algumas informações importantes sobre o mestre Pixinguinha. Oi, Rafaela. Oi, Aline. Vou falar sobre algumas ações em homenagem ao Pixinguinha, que provam que, mesmo muitos anos depois de sua morte, ele continua com sua história e suas obras vivas em nossa cultura. Em 1997, se comemorou o centenário de nascimento de Pixinguinha e foi um dia repleto de homenagem, principalmente no mercado fonográfico. Em 1999 foi lançado o livro Pixinguinha para crianças, uma lição de Brasil, escrito por Carlos Alberto Rabassa. No ano 2000, o Instituto Moreira Salles passou a abrigar o arquivo pessoal de Pixinguinha. Em 2002, o Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília expôs a história de Pixinguinha com a fotografia e documentos pessoal e instrumentos do músico. Essas são algumas curiosidades sobre Pixinguinhas e seu impacto cultural. É com vocês, Aline e Rafaela. Muito obrigada pela participação, Vitor. No próximo bloco conversamos mais. E falando em próximo bloco, não sai daí que já já vamos falar sobre Arlindo Cruz, grande nome do samba brasileiro na atualidade. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com Arte em Foco e nesse segundo bloco vamos falar sobre ninguém menos que Arlindo Cruz. Sambista e compositor nascido no Rio de Janeiro, Arlindo Cruz fez parte do grupo Fundo de Quintal e com certeza marcou a história do samba no Brasil. Arlindo Cruz descobriu sua paixão pela música ainda muito cedo, aos 7 anos, quando ganhou seu primeiro cavaquinho. A empolgação com o instrumento era tanta que todos os dias ele aguardava ansiosamente pela chegada do seu pai para que o ensinasse a tocar. E então, aos 12 anos, Arlindo já tirava diversas canções no violão. Quando estudava música na escola Flor do Meyer, ainda criança, Arlindo iniciou o trabalho profissional como músico, participando de diversas rodas de samba.
acompanhado de diversos artistas renomados, como por exemplo Candeia, que tempos depois foi seu parceiro na gravação de um de seus primeiros discos, o LP chamado Rosa de Samba, pela gravadora Odeon. Quando completou 15 anos, Arlindo foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais. Entretanto, nunca abandonou a música e ganhou diversos festivais na cidade e também em Poços de Caldas. Quando decidiu deixar a aeronáutica, Arlindo Cruz começou a participar de todas as quarta-feiras da roda de samba de Cacique de Ramos, onde aprendia ao lado de grandes nomes como Jorge Aragão, Bete Carvalho, Bete Sem Braço, Ubirani e Almir Guineto. No primeiro ano frequentando o Cacique, Arlindo Cruz gravou 12 canções, entre elas Lição de Malandragem, Grande Erro e Novo Amor. Anos depois, Arlindo é convidado para participar do grupo Fundo de Quintal após a saída de Jorge Aragão, e com eles ficou 12 anos produzindo musicais inesquecíveis como Seja Sambista Também e O Mapa da Mina. Em 1993, Arlindo saiu do Fundo de Quintal e seguiu sua carreira solo. Anos depois, casou-se com Babi Cruz e formou sua família com 2 filhos, Arlindo Neto e Flora. Chegou a hora de mais um quadro de curiosidades com o Vitor Hugo. Vitor, é com você. Oi, Aline. Oi, Rafaela. Eu estou de volta. Agora com algumas informações sobre Arlindo Cruz e o Carnaval. Nos anos 90, pela Império Serrano, Arlindo concorria nas eliminatórias de samba enredo. A primeira vitória na competição carnavalesca foi em 1996, com o enredo Veras que um filho teu não foge à luta. E também venceu nos anos 99, 2001, 2002, 2006 e 2007. Na vitória de 2001, levou também o estandarte de ouro do jornal O Globo, prêmio honorário para a melhor escola de samba, segundo o editorial do jornal. Em 2008, Arlindo concorreu por outra escola de samba, a Grande Rio, ganhando a categoria do enredo do Verde de Coari. Vem em meu gás. É isso aí, Aline e Rafaela. Por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez, Vitor. Como muitos sabem, atualmente Arlindo Cruz enfrenta as consequências de um AVC que, apesar de grave, se manteve estável desde o ocorrido, em 17 de março de 2017, enquanto o músico se preparava para tocar em Osasco com o Pagode 2 Arlindos, projeto realizado com seu filho. Arlindo Cruz, apesar de suas limitações, luta para retornar ao mundo da música e está contando com o apoio de inúmeros artistas e principalmente familiares, para quem sabe um dia podermos vê-lo nos palcos novamente. Mesmo distante dos palcos, Arlindo Cruz ainda mantém um nome de grande importância na história do samba brasileiro, contribuindo de forma considerável para a arte da música e deixando sua marca em composições famosas como Bagaço da Laranja, interpretado por Zeca Pagodinho, e Quando Te Vi Chorando, interpretado por Bete Carvalho. O Arte em Foco sobre Arlindo Cruz e Pixinguinha vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa jornada para conhecer um pouquinho mais sobre os nomes tão importantes na arte e cultura brasileira. Até a próxima e tchau!